Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento. Plano de Saúde Santa Casa. O melhor atendimento em plano de saúde. Boa tarde. Feriado bem no meio da semana, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Em muitas cidades da região tem programação para lembrar a data. Uma delas é Cubatão e nós vamos saber que atividades vão acontecer por lá. E depois de 45 dias de angústia, parentes e amigos se despediram do policial militar Leandro Nascimento, assassinado em um baile funk em São Vicente em outubro. O resultado do exame de DNA que comprovou que o corpo era do PM saiu ontem. Esses são os destaques do Jornal da Tribuna desta quarta-feira. Dia Nacional da Consciência Negra em Cubatão, agora à tarde, tem muitas atividades para valorizar a cultura afro, tudo isso lá no Parque Anelinas. E é para lá que a gente vai agora ao vivo falar com a Tatiana Jorge. Tatiana, tem muita coisa programada para esse feriado por aí, não é não? E, Tony, tem um monte de coisa programada. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, antes do jornal começar, estava prestando atenção aqui que a professora Rose está contando histórias para a criançada. Professora, posso atrapalhar um pouquinho? Que história é essa que a senhora está contando agora? A Menina Bonita do Laços de Fita. É uma história de uma menina que ela é negrinha e o coelho quer saber por que ela era desse jeito, tão linda, né, com um lacinho de fita. Bom, vamos ver então se a criançada está gostando. E aí, Maria Eduarda? Tá gostando da história? Tá no meio ainda? O final não chegou? Tô bastante. Eu acho uma história bem legal, porque ela é bem diferente do que eu costumo ver. Bom, tá vendo aí que a criançada já aprovou, né? E vai ter uma programação a partir das 4 horas da tarde, vai até às 9 da noite. Esse pessoal veio só para dar uma palhinha pra gente, mas vocês viram que a criançada já se empolgou. Vai ter, por exemplo, mais tarde, o pessoal vai aprender a fazer uma bonequinha como essa. Olha que legal. Mas quem vai explicar direitinho que bonequinha é essa é a Juliana pra gente. Oi, Juliana, tudo bem? Vamos começar então falando dessa oficina que vai ser para fazer essas bonequinhas. Então, a oficina, ela vem trazendo o carro-chefe do evento, né? Que é a bonequinha Baiomi. Ela era feita na época da escravidão ainda, onde as mães tiravam um pedacinho da sua saia, davam nozinhos, deixando muito sentimento bom para dar para os filhos e eles poderem brincar. Então, baseado nessa história de laço, né, de um respeitar o outro e cuidar do outro, é que a gente pensou nessa programação da tarde toda, trazendo não só apresentações para o público poder apreciar, mas vivências. Então, todo mundo vai aprender a fazer a bonequinha, vai pensar também nesses sentimentos que vai poder pôr em cada nozinho, né? E cultivar essa ideia de sermos todos brasileiros, respeitando as etnias, toda a diversidade que a gente tem no nosso país. E vai ter um monte de apresentação aqui também a partir das 4 da tarde até às 9, né? Isso mesmo. A gente tem a conclusão do projeto Mãos à Obra, da Umi Lorena, com várias atrações, e temos os grupos da cidade que trabalham a cultura afro. Então a gente vai ter a capoeira, o Afoxé, Filhos de Ganga Zumba, o grupo Zabelê trazendo o jongo, a gente tem a dança afro da Academia Movimento Cultural. Então assim, a proposta de aproximar esse universo do nosso dia a dia, né? Que é o parque, que eu venho curtir um feriado, mas eu também penso um pouquinho na minha cultura. Ok, então, obrigada. E olha, hoje, o Dia da Consciência Negra, eu fui conhecer um trabalho muito legal lá do Querô. A produtora fez um documentário que vai passar no canal Futura, mas eu não vou contar mais para vocês, não. Vamos ver na reportagem. Brasileiros, negros, homens, jovens, moradores de periferias e vítimas da violência. É a série Diz Aí, que será veiculada no canal Futura. Tudo feito pela produtora Querô. Nós somos moradores, né, da Vila Margarida, que é uma periferia de São Vicente, aqui da Baixada Santista. E tendo contato com esse projeto, com os jovens, a gente descobriu uma história que é nossa e que a gente não sabia, né? A produtora Querô concorreu com outras de todo o país e foi escolhida pelo canal Futura. Foi um ano de muito trabalho até que os 4 capítulos da série ficassem prontos. A equipe viajou por 4 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará, e ouviu várias histórias sobre o extermínio da juventude negra, que é o assunto da série. O extermínio ele é de várias frentes, né? A principal é a violência letal, é você exterminar uma pessoa por conta da cor dela, por todo o preconceito que existe em torno disso, todo esse ranço que vem, né, da época da escravidão ainda e que passou por séculos e continua, mas também esse extermínio cultural de você
dizimar uma cultura, uma religião, você menosprezar as práticas, a comida, o modo de vida do povo negro. Os capítulos nem foram para o ar ainda e já estão rendendo frutos. O assunto foi levado para os adolescentes do Instituto Querô. Discutirem, trabalhar isso, acho que é muito importante, até para eles levarem para os amigos dele e para as pessoas que não estão aqui no Instituto, né? Isso vai crescendo de alguma forma. O próprio Victor Luiz dos Santos, um dos diretores da série, conheceu este mundo das câmeras em 2005, como ator do filme Querô. Era só o começo. Depois, em 2006, fiz parte da primeira turma das oficinas Querô, né, do projeto de formação. Fiz faculdade de rádio e televisão e hoje eu presto serviço em audiovisual, tanto aqui no Instituto e na Querô Filmes, quanto para as outras organizações e projetos. Levar o assunto para além dos grupos especializados neste tipo de discussão, encarar o problema e assim o resolver. É isso que eles querem. Tem um contexto muito difícil, né, um histórico muito difícil, mas o que a gente pode fazer para mudar, né? O que as pessoas já estão fazendo para mudar? E a mobilização ela serve para isso, né? Para chegar, aproximar outras pessoas dentro da luta. Bom, nós vimos aí o pessoal do Querô, vimos também a programação em Cubatão, mas tem outras cidades da Baixada Santista com programação especial nesse Dia da Consciência Negra. Confira. Em Santos, a programação vai até segunda-feira. Começou às 11 da manhã e segue pela tarde junto ao busto de Zumbi, na Praça Palmares, com música da banda da Polícia Militar, capoeira, dança cigana, poemas, cantos, afoxé e atividades religiosas africanas. Em Mongaguá tem comemoração do Dia da Consciência Negra até amanhã. Hoje, na Praça Zumbi dos Palmares, próximo à plataforma de pesca, apresentações culturais e um ato ecumênico. Amanhã, às 7 da noite, na Câmara Municipal de Mongaguá, tem a entrega do troféu Zumbi dos Palmares. Em Bertioga, as comemorações são no Ginásio Municipal da Vila Itapanhaú, das 2 às 5 da tarde, com teatro, samba de roda, hip hop e skate. Às 4h30 tem a apresentação do espetáculo teatral com capoeira, Puxada de Rede. E desde as 9h30 da manhã, um grupo do movimento Quilombola está fazendo uma manifestação no Vale do Ribeira. Mais cedo, eles bloquearam a pista norte da rodovia Regis Bittencourt e agora seguem para o centro da cidade de Registro. Já são 14 quilômetros de congestionamento na rodovia no sentido São Paulo. Cerca de 500 pessoas estão protestando contra a construção de barragens no Alto Ribeira. A reportagem completa você vai acompanhar na nossa segunda edição. E no sistema Anchieta Imigrantes, o feriado é de estradas tranquilas. Nesse feriado, a expectativa da Ecovias é que desçam para o litoral cerca de 100 mil veículos. Na última hora, 4 mil veículos desceram a serra. Nesse momento, a descida é feita pelas pistas sul da rodovia Anchieta e Imigrantes e a subida feita somente pela pista norte, pela pista norte das duas rodovias. É feriado, dia que começou lindo aí, com um amanhecer bem bonito. Vamos saber do tempo agora com a Janaína Rony. A gente tem umas imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Olha aí. Imagens lindas, né, Muito Tony? bonitas, né, Janaína? Uma boa tarde para você. Será que vamos ter também um belo pôr do sol? Boa tarde a todos. Olha, o pôr do sol, o céu não deve ficar tão claro, não. Como os ventos à tarde vão soprar de sudeste, eles podem trazer um pouco mais de umidade do oceano. E já que as temperaturas estão elevadas, faz calor agora à tarde, há previsão de chuva fraca e por causa justamente desse calor. Então, o pôr do sol não vai ser tão bonito assim quanto o amanhecer. Agora, você falou aí numa pequena chuva no final da tarde, como é que vão ficar os próximos dias? Não, amanhã já volta a esquentar, os ventos vão predominar de noroeste, o que deve deixar o dia bem abafado. No Vale do Ribeira, a temperatura pode chegar aos 37 graus e à noite há previsão de chuva aí por causa da chegada de uma frente fria. Sim. Na sexta-feira, portanto, o dia fica chuvoso, com ventos fortes, inclusive, mar agitado, com ondas de até 2,5 metros nas praias, principalmente nas do litoral sul, mas as temperaturas ficam agradáveis, em torno dos 26 graus. E já no sábado, o dia segue chuvoso e no domingo o dia fica bem instável, portanto... Ou seja, tem que aproveitar hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Mas olha, amanhã vale lembrar que o índice de radiação solar vai estar extremo, portanto, a recomendação é de muita proteção, exatamente, principalmente para quem for à praia. Mas vamos ver agora mais detalhes do tempo para hoje.
Nesta tarde, o sol brilha forte na Baixada Santista e faz calor. Em São Vicente, as máximas chegam aos 31 graus e em Santos aos 32 graus. O mar está calmo ainda, com ondas de até 1 metro nas praias da Baixada, bom para navegar. Em Guarujá, a máxima chega aos 30 graus e em Bertioga deve fazer 29 nesta tarde. Em Cubatão, as temperaturas chegam aos 30 graus, em Praia Grande aos 29 e os ventos sopram de sudeste, o que ajuda a refrescar um pouco. No litoral sul, as temperaturas devem atingir 29 graus, em Itanhaém 28 em Peruíbe. No Vale do Ribeira, o sol também aparece entre nuvens e por causa da umidade que vem do mar, pode chover fraco à tarde. Os termômetros devem marcar máxima de 30 graus em Registro e 31 em Sete Barras. E seguindo para Cananéia, podemos encontrar termômetros marcando 29 graus e 30 graus em Eldorado. Nós estamos próximos do verão, as temperaturas começam a aumentar e vem a preocupação com quem? Com a dengue. O Ministério da Saúde divulgou um mapa que mostra índices de focos do mosquito nas cidades brasileiras. A pesquisa foi feita com base em vistorias em imóveis. Na nossa região, 3 municípios estão em estado de alerta: São Vicente, Guarujá e Peruíbe. Os números mostram que Guarujá é a que concentra o maior número de focos do Aedes aegypti, com 1,5% de imóveis com criadouros. Depois vem São Vicente com 1,3% e Peruíbe com 1%. E agora o assunto é o Santos. O time ainda tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas a diretoria já decidiu que Claudinei Oliveira não vai mesmo ser o técnico do Santos em 2014. Por isso a gente vai falar ao vivo agora com o repórter Renato Cury, que está lá no centro de treinamento do clube e acompanhou a entrevista coletiva do presidente do Santos, o Odílio Rodrigues Filho. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos amigos que nos acompanham no Jornal da Tribuna. É isso aí que você disse. O Santos já não briga por mais nada nesse Campeonato Brasileiro, não corre o risco nem de cair e nem tem a possibilidade de chegar a Libertadores, mas a manhã dessa quarta-feira foi movimentada. O doutor Odílio veio aqui para conversar conosco para confirmar que Claudinei Oliveira não segue no clube em 2014. Vai cumprir o contrato até o fim do ano, até 31 de dezembro. Comanda o time nos próximos 3 jogos desse Campeonato Brasileiro e ele está aqui gentilmente ao nosso lado para responder a pergunta que todo torcedor quer saber. Sai Claudinei, chega quem, doutor Odílio? Então, nós, como você falou, o contrato do Claudinei termina agora no fim do ano. O Santos aprovou e gostou muito do trabalho do Claudinei. A gente só tem elogios ao Claudinei. Ontem nos reunimos, as duas partes entenderam que esse contrato deve terminar mesmo em 31 de dezembro. Cada parte vai seguir o seu caminho. A gente deseja que o Claudinei seja muito feliz na carreira de técnico. E o Santos, dentro de um perfil que se estabeleceu no planejamento de 2014, agora sai em busca de um técnico e proximamente a gente deve anunciar esse técnico. Os nomes mais citados são de Ney Franco, né, e Paulo Autuori. O senhor já disse que não vai confirmar nenhum dos dois, mas são nomes plausíveis, possíveis para 2014? São bons técnicos. A gente tem uma relação aí de um número de técnicos competentes, com bom currículo, com boa experiência, vitoriosos. E a gente vai buscar, dentro da possibilidade financeira do Santos, dentro de uma política responsável de salário do Santos, que vai praticar, a gente vai buscar o melhor técnico possível. Tá certo. O Santos, então, tem mais 3 partidas nesse Campeonato Brasileiro. O doutor Odílio também deixou claro que existe pouca chance de vir um medalhão, como nós dizemos no futebol, né? São esses treinadores que ganham salários muito altos. O Santos busca um treinador vencedor que trabalhe com as categorias de base e que estejam dentro do planejamento financeiro para o clube para 2014. Obrigado pelas informações, Renato Cury, lá direto do CT do Santos. E depois de 45 dias de angústia, o corpo do policial militar Leandro Nascimento, assassinado em outubro num baile funk, foi enterrado hoje em São Vicente. O corpo do policial militar Leandro Nascimento, assassinado em um baile funk no início de outubro, finalmente foi liberado depois que um exame de DNA comprovou que era mesmo do PM. Parentes e amigos passaram a madrugada no velório de Leandro em São Vicente. Seu José recebeu a notícia de que o corpo carbonizado era mesmo do filho dele no meio da tarde. Desde que Leandro foi morto em um baile funk no Sambaiatuba, ele tentava enterrar o corpo do filho.
Como não dava para identificar quem era a pessoa carbonizada, foi preciso fazer um exame de DNA. O prazo para sair o resultado era de 90 dias. Nesta terça-feira, após mais um pedido das autoridades e a visita do deputado estadual Major Sérgio Olímpio, o resultado saiu. Além do caso, da tragédia com ele, uma tortura a mais que a gente vinha todos os dias, né, se corroendo com tudo isso, e que, embora a gente sabe que nada disso nos traz ele de volta, mas dá um alívio em termos de poder fazer o enterro dele com toda a dignidade, que tudo em que a gente fizer seria. Durante a noite, a família providenciou o velório e o enterro. Já era quarta-feira quando o carro funerário trouxe o corpo de Leandro para o cemitério metropolitano de São Vicente. Parentes e amigos esperavam este momento para rezar e se despedir. Para mim ele era que nem um irmão que em todos os momentos que eu precisava, ligava, ele estava lá, apoiava a gente. Quando a gente trabalhou junto, eu precisei muito dele. Ele é aquele amigo que liga todo dia, que te leva na casa dele para almoçar, para jantar. É um irmão mesmo, não é só um amigo. Por causa do corpo carbonizado, o caixão teve de ser lacrado. Em cima, os parentes colocaram duas imagens que Leandro deixou. A do policial militar dedicado e apaixonado pela profissão e a do homem alegre que divertia toda a família. Quem conheceu o Nascimento sabe o Leandro, sabe o ser humano que ele era. Era um menino que acordava de manhã, se ajoelhava lá na cama, orava. À noite ligava para a mãe. Era um cara de família mesmo. Tentando se confortar com os amigos em volta aqui e esperar a justiça, né? A justiça será feita, com certeza, e estamos aqui para apoiar a família. O corpo do policial militar foi sepultado às 11 horas da manhã. O repórter Fabiano Roma acompanhou a cerimônia. Aqui no cemitério, tristeza e orações. Além de amigos e familiares, muitos policiais militares marcaram presença. Às 11 horas da manhã, o corpo de Leandro Nascimento Carvalho foi sepultado em uma cerimônia militar, com leitura de boletim e também toque de corneta. As investigações continuam. 2 suspeitos estão presos. São eles Wagner Domingues, que está preso no CDP de São Vicente, e Marília de Oliveira, que está presa na cadeia feminina. Segundo a Polícia Civil, Jailton de Jesus Trindade, de 26 anos, seria um dos autores dos disparos que matou o policial militar Leandro. E também hoje foi divulgada a foto de Valmir Lima dos Santos, que também é suspeito de participação no crime. Os 2 estão com prisão decretada. Quem tiver qualquer informação sobre esses suspeitos pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, ou ainda para o 2º Distrito de São Vicente, no 3464-1314. E não é preciso se identificar. 10 morros de Santos podem ficar sem água hoje. A Sabesp vai substituir uma tubulação em um trecho de 18 metros. Os trabalhos devem começar a partir das 6 da tarde, podem se estender até a madrugada. A expectativa é que tudo esteja normalizado amanhã cedo. A lista com os morros que podem ter abastecimento prejudicado, você confere na nossa página na internet. E um ponto de São Vicente que é alvo de muitas reclamações de moradores é a Avenida Monteiro Lobato, conhecida como a linha vermelha. Foram várias as queixas sobre as condições dessa via, sobre falta de manutenção por parte da prefeitura. Hoje, como não é feriado em São Vicente, porque a cidade antecipou a folga para segunda, funcionários fizeram um mutirão. A avenida recebeu uma equipe de 60 homens para remover o lixo, consertar e limpar as calçadas, e a administração cumpriu então a promessa de fazer o serviço, já que quem mora ou passa todos os dias por essa região era obrigado a conviver com o entulho, o mato. Os funcionários ainda cortaram o mato nas calçadas e estão limpando o canal, como você está vendo nessas imagens aí. E ainda está prevista a reconstrução da mureta desse canal. A seguir, a série de reportagens sobre as crianças bruxas feitas na África e exibidas aqui na TV Tribuna foram destaque numa homenagem da Associação dos Afrodescendentes da Baixada Santista.
A Afrosan, que é a Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista, homenageou pessoas que contribuíram para a difusão da consciência negra na sociedade. Entre elas, a jornalista da TV Tribuna, Tatiana Jorge, pelas reportagens feitas na África sobre as crianças bruxas, junto com uma ONG da região. A série de reportagens foi mostrada na TV Tribuna. Matérias que emocionaram, encantaram, chamaram a atenção para um grave problema, uma lição de vida. Um trabalho realizado na Nigéria com crianças que são abandonadas, maltratadas e consideradas bruxas. Depois de um trabalho tão especial, a jornalista Tatiana Jorge ganhou o reconhecimento, o troféu Mérito Consciência Negra, pela dedicação e amor a essa causa. No começo foi muito complicado, porque a gente é treinado a não confiar exatamente no que as pessoas falam, né? A gente tem que mostrar os dois lados. Então eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Eu tinha lido, tinha me preparado, claro, para ir, mas não sabia exatamente. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pelas crianças, eu vi como o trabalho é rico, como ele é necessário, como na ausência dos brasileiros muitas crianças morrem. E aí quando a gente veio para cá, talvez essa paixão que eu tenha sentido pelo trabalho, as pessoas tenham sentido em casa também. Depois da série de reportagens, o retorno foi grande, não só no Brasil, como fora também. O retorno foi muito maior do que eu imaginava. É claro que tanto a TV Tribuna quanto o Expresso Popular tem uma grande penetração aqui na nossa região, mas por conta da internet, aí eu recebi respostas de pessoas que querem inclusive ajudar, que admiraram o trabalho, que se emocionaram com as matérias de países como a Inglaterra, a própria África, muitos lugares da África, Chile, Holanda, Argentina, Colômbia, do Brasil, desde a Amazônia até Porto Alegre. E isso é um trabalho muito legal porque é uma sementinha que está sendo plantada no coração das pessoas. O presidente da Associação Humanitária Brasileira Caminho Nações, que foi à Nigéria, também foi premiado. Lá a gente tem crianças que conseguimos resgatar, tem crianças que não conseguimos resgatar. Que temos um orfanato com 61 delas na Nigéria e outras quase 30 no Senegal. Então a gente fica assim um pouco triste daquelas que não podendo resgatar, como que escorreu por nossos dedos. Por outro lado, o sorriso das que a gente tem compensa a vontade de continuar. O prêmio foi dado àqueles que de alguma forma ajudam a contribuir com a difusão da cultura negra, como o mestre Sombra da Associação de Capoeira Senzala de Santos. A capoeira ela é uma forma da resistência, onde essa resistência a sociedade, até que enfim a sociedade descobriu. É alguma coisa que está assim, em mais de 150 países no mundo, todo mundo clamando pela cultura da capoeira. Todos os estrangeiros fazem questão de praticar a capoeira, de falar o português, de vir ao Brasil. Falar dos três homenageados, seja o mestre Sombra, que é um ícone da capoeira na Baixada Santista, a jornalista Tatiana Jorge, pelo excelente trabalho que ela realizou na Nigéria, onde essa questão das crianças bruxas veio à tona. Eu acho que calou muito profundamente a sociedade santista. E o Marcelo, que é o presidente da ONG Caminho Nações, que ele já é um batalhador nessas questões, então eles merecem toda a nossa homenagem. E hoje tem Noite da Pizza com renda revertida para o GAPC, o Grupo de Apoio ao Portador de Câncer. Faz parte das homenagens de um ano da morte de Tiago De Angelis, que ficou conhecido como repórter linguarudo. Tiago morreu em consequência de um câncer. O convite custa R$ 40,00 mais uma lata de leite em pó. É a partir das 8 da noite. Se você quiser saborear uma pizza e ainda ajudar, anote o endereço: Rua Bento de Abreu, número 4, esquina com o Canal 4, no Boqueirão. Você acompanhou a história do menino Portinhos, que sofreu com uma leucemia por 3 anos e passou por um transplante, recebeu uma medula no último dia 23 de outubro. O transplante deu certo e, como parte do tratamento, ele está precisando de doação de qualquer tipo de sangue. Ontem, ele postou uma mensagem na internet para pedir ajuda. E aí, galera, estou aqui me recuperando do transplante, mas ainda eu preciso de transfusão de sangue. Essas doações de sangue podem só ser feitas aqui no Albert Einstein, na unidade Morumbi, durante a semana, segunda a sexta, às 8 às 9 da noite e sábado, às 8 às 5 da tarde, entendeu? Obrigado pela força e vamos que vamos. Um abraço.
Quem puder ajudar o Portinhos pode ir até o Hospital Albert Einstein, na unidade Morumbi, na capital. O endereço é Avenida Albert Einstein, 627. O banco de sangue fica no 4º andar do bloco A. Repetindo o horário de funcionamento que o Portinhos falou, de segunda a sexta, o banco de sangue fica aberto das 8 da manhã às 9 da noite. Aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. Como o hospital fica em São Paulo, quem quiser ajudar junto com os amigos, se não tiver como ir até lá, é só dar uma ligada para o pai do Portinhos que ele vai providenciar um transporte. O telefone é o 991460128. E a seguir, artistas participaram de uma homenagem ao dramaturgo santista Plínio Marcos. Artistas prestaram uma homenagem a Plínio Marcos. Ontem fez 14 anos da morte dele, que foi um dos maiores dramaturgos do país. Ninguém, meu bem. Não sabe, né? Eu não sou adivinho, olha. Quer mancar assadinha? Eu vou te encher a lata de alegria. Este trecho faz parte de Navalha na Carne, uma história que Plínio Marcos escreveu em 1967, mas que só pôde ser encenada 13 anos depois. O texto virou filme e, mesmo depois de 4 décadas, ainda permanece atual. Aquilo que ele fala é tão verdade e de uma maneira tão descompromissada com relação a qualquer tipo de manifestação literária, que acaba nos atingindo diretamente no coração, a gente fica preso realmente naquilo que está sendo mostrado nos textos do Plínio Marcos. A leitura dramática desta obra foi uma homenagem ao dramaturgo santista que morreu em 1999, aos 64 anos. O filho de Plínio Marcos foi o narrador. Atores da cidade interpretaram os 3 personagens da história. Oscar Magrini conseguiu um espaço na agenda para poder participar deste evento. Ele interpreta Vado, o cafetão. Como ele esculacha a mulher, como ele maltrata a mulher, que é a mulher de malandro, que sai da rua para trazer o dinheiro pro cafetão, e ele ainda mete a porrada nela e tal. Oscar Magrini, acostumado a interpretar personagens de diversos autores, sabe bem da diferença dos textos de Plínio Marcos. O texto do Plínio é uma coisa bem assim, visceral mesmo. Ele tanto barrela como ele faz, que na época dos anos 60 foi para a ditadura e foi fechado, não deixavam ver, teve pancadaria e tudo mais. Mas a pessoa tem que entrar de cabeça, é uma coisa visceral e forte. Isso que difere o Plínio Marcos de grandes outros dramaturgos também, né, do teatro. Rosane Paulo fez o papel de Neuza Sueli e Pedro Norato foi Veludo, um empregado homossexual. Como que é a vida daquele homossexual que está ali vivendo culturalmente naquilo muito tempo. Ela é uma mulher apaixonada pelo cafetão. Ela tem aquela força porque a vida fez com que ela fosse uma pessoa forte. Mas ela tem a fragilidade da mulher. Durante 1 hora, eles leram a história. Em nenhum momento, o público conseguiu parar de prestar atenção. Foi mais que uma leitura, né? Eles acabaram até incorporando os personagens nos gestos, com a face, né? Com as expressões, foi excelente. A coisa foi tão real que você, no meu caso, né? Parece que você está vivenciando, né? Essa realidade. Plínio Marcos nasceu em Santos em 1935. Tentou ser jogador de futebol e palhaço de circo. Aos 22 anos, escreveu sua primeira peça. Quando foi para São Paulo, tornou-se símbolo de autor perseguido pela ditadura. Suas peças sempre mostravam uma realidade que, na maioria das vezes, está escondida da sociedade. Mas o dramaturgo de texto pesado mostrou ser um pai bem diferente dos personagens que retratou. Ele era uma pessoa muito alegre, era um gozador, era um brincalhão, gostava de contar histórias, histórias que ele mesmo criava na hora para contar. Então era uma satisfação muito grande ter ele como pai, independente da genialidade, né? Dentro de casa era uma festa, não tinha essa coisa de rotinas. E hoje no G1 você confere uma reportagem com uma educadora de Santos que conta histórias africanas para as crianças. Além dos contos, ela também ensina a fazer as bonecas abaiomis, típicas da África. O projeto faz alusão ao Dia da Consciência Negra e acontece na Gibiteca de Santos. Essas e outras notícias no g1.com.br/Santos. E agora a gente vai voltar ao Parque Anilinas, em Cubatão, para falar mais uma vez com a Tatiana Jorge. Tatiana.
Oi, Tony. Olha só, eu estou aqui do lado da Luana, que ela faz a representação da Orixá Inhansã, uma estátua viva. E o pessoal que vier até o Parque Anelinas, hoje das 4 até as 9 da noite, vai poder conferir vários orixás e conhecer bastante da cultura afro. A gente vai conversar um pouquinho agora com o Júlio Evangelista. Olá, Júlio, tudo bem? Essa programação ela não é só hoje, não. Ela acontece desde 14 de novembro e vai até 10 de dezembro. É verdade, Tatiana. Nós temos uma programação extensa, onde a gente vai debater vários assuntos que têm a ver com a cultura negra, com o combate ao racismo e com a promoção da igualdade racial. Por exemplo, amanhã a gente vai debater Juventude Negra, a partir das 13 horas no Bloco Cultural, aqui em Cubatão. Teremos a presença do MC Bola, né, um artista aí preocupado com a discussão do genocídio da Juventude Negra. Temos várias intervenções culturais até o dia 10 de dezembro nas parcerias governamentais e não governamentais. Então é um prazer fazer esse debate político e ao mesmo tempo estar festejando o 20 de novembro nesse espaço maravilhoso que é o Espaço Anelinas. Obrigada, Júlio. Bom, mas hoje tem o África Entre Nós, né, que é esse evento grande e vai ter apresentação de banda e por isso eu vou pedir para o pessoal que está ali no palco, ó, cantar um pouquinho para vocês. Revolução sonora. Original. Cubatão Style. Rupoi. E soltando a minha voz que eu vou desatando os nós, fazendo de uma cena um filme, deixando um legado para quem está com nós, a recompensa vem a tosse. Um viva e um brinde para nós. E soltando a minha voz que eu vou desatando os nós, fazendo de uma cena um filme, deixando um legado para quem com você, Tony. Obrigado, Tatiana. Tá bem legal aí a programação. E o Jornal da Tribuna termina por aqui. Agora você acompanha as notícias do Tribuna Esporte com a Vanessa Faro. Eu volto amanhã. Uma boa tarde e um excelente feriado para você. Tchau. Sem limite, rápido, bom para proliferar. Sem maldade, meu verso só fala a verdade. A verdade é plantada no lar, com a cabeça erguida e a mente munida. Eu não paro de acreditar no dia que o povo estará vivendo sem ódio e sem demagogia. Criança que não trabalha, só estuda todo dia, não sente o dedo que é dia. Um dia pode crer que cê sobe tudo que é bom dura pouco. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento. Plano de Saúde Santa Casa. O melhor atendimento em plano de saúde.